Boa noite. Hoje o Folha Babitonga está realizando uma live para tratar de temas importantes e que merecem a atenção de todos: a situação do emprego pós-pandemia. Este programa está indo ao ar com o patrocínio, com o apoio, com o incentivo de empresas locais. Fretes Wagner, Lima Distribuidora de Gás e Água, Ótica Moraes, Farmácia Super Popular, Porto Brasil Sul, a Becker Loteamentos, Plena Serviços Contábeis e o Porto de Itapuá. O painel de debates também está sendo transmitido, além da página do Folha Babitonga, no Radar São Francisco, Ideal Web TV, Premiere e também na TV São Chico. O primeiro tema do painel que a gente vai abordar, ele está acontecendo no momento bem oportuno, ou seja, no momento em que o Ministério da Economia e que o IBGE divulgam a situação do emprego no Brasil. Os dados do CAGED, conforme a matéria de hoje do Folha Babitonga, mostram que houve um saldo negativo de 145 empregos no comparativo à contratação e demissão no último mês. Isso levando em conta a questão dos trabalhadores com carteira de trabalho registrada. E para hoje fazermos o debate sobre isso e também as projeções pós-pandemia, vamos contar com a presença de 4 convidados. O primeiro é o secretário José Adriano Cruz, que ele é secretário municipal da Pesca, Agricultura e Assuntos Portuários. Vamos contar também com a presença de Maurício Rodrigues, presidente da CDL de São Francisco do Sul, e também João Ademar Franco, representando o Cine de Santa Catarina. E também haverá a presença do José Álvaro Cardoso, que é economista do Diese de Santa Catarina. Então vamos direto à pergunta, a tratar nos assuntos que interessam para nós francisquenses, e vai ser direcionada ao secretário César Adriano da Cruz. César, os dados apontam que o desemprego de São Francisco do Sul teve um saldo negativo, ou seja, o emprego teve um saldo negativo, ou seja, são mais postos de trabalho perdido do que carteiras assinadas. O Executivo está pensando em alguma forma, algum programa ou incentivo para atrair mais investimentos e gerar empregos em São Francisco do Sul? Boa noite, Nilson. Boa noite aí aos senhores Maurício, presidente da CDL, Ramon, representando aí o Cine, também José Álvaro, representando o Diese. Estendo aí também um cumprimento ao nosso amigo Bruno, presidente da Associação Comercial e Industrial de São Francisco do Sul, grande parceiro nosso aí do dia a dia, principalmente nesse momento. E também boa noite aí a todos que nos assistem. Então, em nome da Prefeitura Municipal de São Francisco do Sul, através da gestão do prefeito Renato e do vice doutor Valmor, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder compartilhar e a gente em conjunto aí auxiliar aí a todos nesse momento tão difícil que estamos passando. O nosso Executivo Municipal está ciente assim, que em torno de 1/3 dos nossos trabalhadores formais eles estão sendo impactados por essa pandemia. São trabalhadores ligados ao turismo, à hotelaria, gastronomia, o comércio, principalmente o vestuário, alguns tipos de comércio muito afetado, e também um impacto muito grande é aqueles trabalhadores informais, que têm menos apoio, menos programas assistenciais para eles. Então, desde o início desse processo bem complicado, a gente estabeleceu uma relação muito forte com a CDL, com a Associação Comercial e Industrial de São Francisco do Sul, na questão de trocas de informações, todos estarmos assim unidos, com uma série de informações. Num primeiro momento, foi desta forma. Na sequência, a gente passou a prestar
né, um apoio muito forte àquelas pessoas que precisavam ter assistência, os trabalhadores informais e os micro e pequenos empresários, né, sejam aí passando a eles, né, ajudando eles a ter informações sobre os acessos aos créditos que estavam, né, sendo gerados, ao auxílio emergencial também. Nós aceleramos, uma grande ação que nós fizemos foi acelerar a Sala do Empreendedor, né, um projeto aí que a gente vem, né, vem trabalhando junto com o Sebrae, mas nós, assim, de imediato aceleramos a instalação dessa sala, né, uma sala que estava prevista para iniciar um atendimento assim, com uma pessoa, né, e ela ir crescendo aos poucos, de tanto foi assim, a demanda e as condições, né, positivas de auxílio, né, nós chegamos aí, num determinado momento, a ter 5 pessoas, né, dedicadas a esse apoio, né, dos mais diversos, né, acesso ao auxílio emergencial, acesso a fontes de financiamento, ao confrontamento desse momento de crise, né. Estabelecemos canais alternativos, né, canais digitalizados, como, né, um WhatsApp próprio para essas informações. Nosso canal, criamos o canal no Facebook, quase que diariamente nós estávamos divulgando o nosso programa que a Prefeitura mantém, né, em rádio. Então, inicialmente é isso, né? Depois, dentro da nossa conversa, a gente até vai trazer mais algumas informações. A Prefeitura buscou essa proximidade, então, com as empresas, com os pequenos comércios, né? Maurício Rodrigues, presidente da CDL, existe na verdade não, como é que o comércio de São Francisco do Sul se portou durante esse período de quarentena? Houve demissões, reduções demissões de trabalhadores, reduções de salários? Como que o comércio tem se portado nesse período aí de quarentena no município? Boa noite, Nilson. Boa noite, participantes do debate, já cumprimentados pelo professor César, secretário. Boa noite, ouvintes. Realmente foi um período aí está sendo ainda, né, muito turbulento para todo o comércio, né, mas a gente sabe que os primeiros dias, as primeiras semanas ali que foram mais complicadas. Fizemos tentamos tratativas de tentar a retomada gradual, a gente sabe da importância de toda essa quarentena, mas não podemos deixar de lado a importância da economia, que tem que ser girada de alguma maneira. É fato, é lógico que houveram, né, algumas demissões dentro do comércio, devido à baixa no faturamento, na baixa das vendas de algumas empresas, né. A gente sentiu isso tanto nas pesquisas como em loco, que a grande maioria evitou o máximo, está evitando o máximo para que haja esse tipo de situação, que hajam as demissões, né. Mas, assim, houve sim, não foram muitas, né, as pessoas houveram os acordos de férias, acordos de baixa de banco de horas, tivemos vários também, a parte que o governo deu de suspensão de contrato. Então, assim, muitos utilizaram dessas ferramentas que foram disponibilizadas para evitar o máximo possível as demissões, né. Mas houve sim, foram poucas, mas houve, mas eu acredito que, de uma forma geral, o comércio se portar e está conseguindo, né, se manter, uns com mais dificuldade que os outros, mas estamos conseguindo aqui na nossa cidade, assim, pelo menos, manter um comércio ativo na medida do possível. João Ademar Franco, representante do Cine de Santa Catarina, qual que é a avaliação dos dados, dos números divulgados nessa semana, tanto pelo Ministério da Economia quanto do IBGE na questão do emprego em Santa Catarina? Boa noite a todos, boa noite a todos os participantes, os ouvintes. Então, nesse momento, como não poderia ser, essa é uma avaliação muito ruim, devido principalmente, assim, como era de se esperar, nos primeiros 2 meses, principalmente, que é esse foco da pesquisa aí, ele está englobando ali março, abril, né, foi bem o início da pandemia, algumas empresas
praticamente a maioria, ficaram na questão, assim, de muito, não sabiam o que fazer. Então, houve, assim, o que a gente analisou, assim, muita gente foi demitido, ou você não sabia o que foi feito, e o que contribuiu para isso aqui? A gente analisar, assim, esses 2 meses, está muito, como poderia dizer assim, pro lado de Santa Catarina, parece que foi muito maior que os outros estados. Por quê? Porque Santa Catarina é o estado, um dos estados que ele tem mais emprego formal. Então, se você olhar a pesquisa do CAGED em si, parece que teve muito mais demissões, o impacto foi maior, né? Mas é justamente por isso. A gente tem, nosso estado é um dos estados com maior índice de emprego formal, né? No entanto, se você olhar pela outra pesquisa ali do IBGE, que é já mais ampla, a gente pode perceber que, talvez agora, nesse momento, o impacto, assim, já passou maior. A gente vê lá no Cine, hoje, na ponta, que não tem muita gente procurando o seguro-desemprego, né? Nas primeiras, talvez, 30 dias ali, foi, assim, um desespero total, tanto dos trabalhadores, porque estavam fechadas as agências, foi feito um aplicativo para fazer online, mas, assim, a gente da ponta do Cine não conseguia muito entender o aplicativo, todo mundo ficou ali naquela fogueira. Agora a gente já está conseguindo entender o aplicativo, as pessoas estão, está diminuindo o fluxo, então a gente entende que, talvez, com a volta da normalidade, entre aspas, assim, né, porque a gente sabe que tem setores que nem voltou ainda, então, não é uma pesquisa agora de 2 meses que a gente vai poder ter uma opinião formada disso aí. Eu acho que a gente tem que esperar pelo menos os 3 meses para, quando voltar, voltar a indústria, voltar o comércio, e provavelmente a indústria, mesmo que volte, ela não vai voltar com a mesma força que voltou antes. É bem possível que o empresário hoje vai trabalhar, ao invés de recontratar as pessoas, vai trabalhar um pouco com hora extra, vai sentir o mercado ali para poder contratar. Também tem a questão de que essas pessoas que saíram hoje estão no seguro-desemprego. Então, eu diria que uns 80% estão no seguro-desemprego das que foram demitidas. É meio que normal a pessoa esperar o último mês da parcela dela para procurar o seguro-desemprego. Então, eu acredito que nos primeiros 2 meses vai passar um ar de normalidade, porque a pessoa está no seguro-desemprego. Mas daqui para frente, talvez mais para o final do ano, a gente vai sentir bem essa pandemia, sabe? Porque quando elas começarem a buscar emprego, aí a gente vai ver que elas estão efetivamente desempregadas, vamos dizer assim. Elas não vão ter um auxílio emergencial, um auxílio do governo, e aí o impacto vai ser grande, né? Hoje, então, de certa forma, nesse primeiro momento, hoje, de certa forma, ainda não é possível sentir essa questão por causa do desemprego, porque essas pessoas estão recebendo o benefício, no caso do seguro-desemprego do governo federal, né? Mas, enfim... Pois não, pode falar. Não, eu iria passar para a próxima pergunta. Tu queres concluir? Não, aí assim, a gente acaba passando, assim, talvez numa falsa tranquilidade, né? Mas provavelmente, acabando o seguro-desemprego, essas pessoas vão ter que retornar, procurar um emprego, e aí, se o comércio não tiver, se a indústria, ou enfim, não tiver preparado para absorver de novo essas pessoas, aí sim vão começar a ter problemas mais da questão social mesmo, né? Uhum. Talvez aí é que tenha um reflexo, Zé Álvaro, também do que hoje saiu com o resultado de mais uma projeção, se eu não me engano, tu deve estar muito mais a par do que a gente, sobre a questão da indústria, enfim, do crescimento do Brasil. José Álvaro, a situação do emprego, leia-se desemprego, redução de salarial, é motivo de preocupação para os trabalhadores? Boa noite, Nilson. Boa noite, colegas aí de debate, o secretário César, o Maurício, o João. Boa noite, ouvintes. Olha, bom, Nilson, antes de te responder a pergunta, parabenizar pela iniciativa, né? Acho que é fundamental fazer esse tipo de debate. Nós vamos precisar muito, não só debater, mas como pensar em saídas, né, para o nosso país, dada a gravidade das crises que acomete o Brasil, né? Olha,
em resposta à tua pergunta, eu diria o seguinte: deve ser motivo de preocupação, deve ser motivo de ocupação e deve ser motivo de pós-ocupação, porque não há dúvida, né, que nós estamos passando pela pior situação que os trabalhadores e consequentemente, o povo brasileiro já viu em qualquer época. Tá? Eu sou economista há uns 35 anos, 36 anos, sendo que 31 no Diese. E dos trabalhos que a gente faz é análise de conjuntura, né? Tentar interpretar principalmente a conjuntura econômica para decodificar isso, especialmente para os sindicatos de trabalhadores, que são os nossos sócios, né? São os nossos clientes, digamos assim, né? E eu nunca vi nada parecido. A conjunção de fatores que essa crise traz é excepcional. É algo assim, digamos, eu ouvia falar antes na tal da tempestade perfeita, né? Os economistas gostam de usar essa expressão, isso é uma tempestade perfeita, e eu não sabia o que era, né? Eu tinha dificuldade de concretizar esse conceito. Para mim está colocada a tempestade perfeita. Essa combinação, se a gente olhar do ponto de vista macro para o Brasil, que é um país muito importante no mundo, né, e para o mundo, né, a gente percebe o nível de gravidade da crise. O João fez um olhar mais localizado, e aí ele tem razão. Santa Catarina, no contexto nacional, tem uma taxa menor de desemprego, então tu tem uma situação um pouco melhorada em relação à média nacional. Um pouco melhorada. Mesmo assim, né, a perda de emprego em abril, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Houve um probleminha? Só uma contração do emprego em abril que é simplesmente inédita. Nos 30 anos de divulgação do CAGED, nunca o emprego em Santa Catarina retraiu 70 mil postos formais e, obviamente, nunca o emprego no Brasil retraiu, no mês, né, 860 mil postos formais. É crise para ninguém botar defeito. Para nós, todos aqui, que de alguma forma somos trabalhadores formais, né, todos nós aqui, a gente não consegue medir o sofrimento do pessoal que está na informalidade ou que já foi chutado para fora dos seus empregos. Eu, inclusive, tenho um indicador disso, o indicador da dificuldade que uma parcela muito significativa da nossa população, as dificuldades que essa parcela está passando, que é o pessoal que se cadastrou para receber a renda emergencial. São mais de 80 milhões de brasileiros. Mais de 80 milhões de brasileiros para pegar uma mixaria de R$600. É um dos países do mundo que menos, em termos de renda emergencial, deu um valor menor possível, um dos casos mais, digamos assim, de valor mais reduzido no mundo todo, porque não dá para nada. Uma cesta básica em Florianópolis, calculada pelo Diese, custa mais de R$500 para uma pessoa. Imagina se R$600. Então, o fato de que mais de 80 milhões de pessoas se cadastraram para pegar esse recurso, isso é um indicador de que a coisa está muito brava, né? Então, eu gostaria de fazer esse registro. Eu nunca vi nada parecido, porque vocês sabem, né? Essa situação ela combina elementos que dificilmente se encontram ao mesmo tempo. Vou citar alguns. Nós temos uma crise internacional que é inusitada. O mundo nunca teve uma crise dessa magnitude, nem a Grande Depressão de 1929. Nós temos uma crise brasileira, né, uma crise do PIB, uma crise de crescimento, que está no 6º ano seguido. E nós vamos bater recorde esse ano de decrescimento, não há dúvida nenhuma. Nós já havíamos estagnado desde recessão em 2015, recessão em 2016,
3 anos de estagnação e agora essa paulada, né, que deve contrair o nosso produto interno bruto aí em 6% mais ou menos, né? A previsão atual, isso pode piorar. Aí nós temos uma pandemia que é a mais grave do último século, né? E nós temos ainda uma crise política inusitada. Então, se junta essas coisas, né, realmente é uma situação, para quem gosta de crise, é uma crise completa, é aquilo que os economistas chamam mesmo de tempestade perfeita. Então, Zé Álvaro, de fato, é motivo de preocupação para os trabalhadores. Este programa está indo ao ar hoje com o apoio das seguintes empresas: Frete Wagner, Lima Distribuidora de Gás e Água, Ótica Moraes, Farmácia Super Popular, Porto Brasil Sul, A Becker Loteamentos, Plena Serviços Contábeis e Porto Itapuá. O painel de debates também está sendo transmitido nas páginas do Folha Babitonga, Radar São Francisco, Ideal Web TV, São Francisco Premier e TV São Chico. Antes de partir para a segunda etapa de perguntas, eu quero contextualizar um pouco a pesquisa que a CDL de São Francisco fez, quando ela fez um levantamento com os lojistas, e os dados mostraram que em torno de 47% reduziram o número de funcionários durante o período da pandemia. Mas o que chama a atenção é que 23,5% dos empresários reduziram de 2 a 5 funcionários. Então eu queria, na primeira pergunta, para o professor e também secretário César Adriano da Cruz, secretário, há vários projetos esperando o aval de gestores públicos, como por exemplo TGB, Mar Azul, CMO, Porto Brasil Sul e Golar. Há interesse do governo municipal de ajudar a pressionar, de certa forma, para que esses projetos saiam do papel e gerem emprego? Porque na maioria deles, se não em todos, os trabalhadores menos qualificados poderão ser os primeiros a serem contratados, ou seja, nas fases iniciais desses empreendimentos. Há essa vontade do Poder Executivo, César? Bom, sim, né, o Executivo Municipal está totalmente engajado, né, no apoio à abertura de novos empreendimentos, né, inclusive a gente vem experimentando nos últimos anos aí, né, uma evolução tanto no quadro de emprego formal como também no número de abertura de empresas, né, são N empreendimentos, né, que buscam o apoio do Executivo Nacional, Municipal, e em conjuntos, né, buscam formas assim, mais ágeis, mais rápidos para que esses empreendimentos entrem logo em curso, né, e comecem a contratar, etc. A gente tem aí uma série de exemplos aí mais recentes na nossa cidade. Né? Mas é fato que grandes empreendimentos, principalmente quando, né, se mexe com... ele tem aspectos ambientais envolvidos, existe todo um rito, né, todo um processo diferenciado, né, passa por vários órgãos, existem análises que elas são, né, temporais, como, né, medição de flora e fauna em estações do ano. Então é um processo longo, mas o município sempre se envolveu, ele sempre usa, né, tem usado os seus canais de contato, né, de comunicação, de acesso, tanto em órgãos estaduais quanto federais, para apoiar, né, esses empreendimentos, para acelerar esses empreendimentos viáveis, né, aqueles que são viáveis aí para o nosso município, né. Então, né, mas infelizmente muitas coisas elas transpassam, né, essa competência do Executivo Municipal e depende de um rito próprio de órgãos estaduais e federais. Né. Uma ação assim, muito legal, assim, recente, né, inclusive é um projeto de lei que encaminhamos para a Câmara dos Vereadores, está lá nesse momento sendo analisada por eles estão assim, fazendo um esforço bem legal para que isso seja, né, conduzido bem rapidamente, né, é uma adesão ao programa estadual no qual ele simplifica e acelera o processo de abertura de empresas. Né, 75% aproximadamente das nossas empresas,
são empresas mais simples, empresas que não geram um impacto ambiental ou que não têm uma relação, né, direto com grandes públicos, que são executadas em casa ou num pequeno espaço, e elas merecem assim uma forma diferenciada no processo de abertura, um processo mais rápido, né? Então, 75%, né, dos negócios que existem, eles vão poder, no processo de abertura, ser acelerado, assim, coisas de semanas, né, às vezes levam meses, para questão até de horas, né, no processo de abertura. Né? E na próxima semana, a gente deve estar encaminhando também um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, que é de regularização, né, instituição para regularização de ambientes como coworks, espaços de negócios, empresas virtuais, né, que elas possam se instalar no nosso município. Então, essa é uma demanda assim, que a gente tem notado aí, que, né, a gente já estava precisando dessa ação, né, e que realmente construímos isso, né, tá nossa procuradoria está fazendo a checada final, e semana que vem com certeza aí vai também para o Executivo Municipal. São várias ações assim que no dia a dia são tomadas para que se, né, tendam a acelerar a abertura das empresas, né, simplificar o máximo possível esses processos. Legal. Maurício, existe alguma ação, seja no âmbito local, seja no âmbito estadual, das CDLs pensando na questão do emprego? Então, Nilson, antes de mais nada, eu gostaria de só dar um parênteses na pesquisa que foi feita pelo CDL, onde foi constatado ali um número grande de 23,5% ali de empresas que fizeram a redução do seu quadro, né, de 2 a 5 funcionários. Isso aí até quero deixar claro, e até que isso aí foi uma pesquisa que a gente fez junto com associados e comerciantes de uma forma geral. A gente, assim, bom de resposta, mas não o ideal para que você tenha uma pesquisa fiel. E essa pergunta também ela foi feita de uma maneira que a gente, quando detectou esse número, achou um tanto quanto excessivo, e procurou investigar essa informação realmente estava correta, e houve muitas pessoas que responderam isso de forma... houve uma interpretação equivocada da pergunta, né? A gente realmente queria saber redução, se foi redução de emissão, na verdade a palavra certa seria essa, né? A gente não quis usar uma palavra pesada, e muitas empresas que botaram que tiveram redução, mas foi aquela redução assim, o movimento estava fraco, então nós reduzimos... botamos de férias, tirou da frente de trabalho aqueles funcionários, mas não efetivamente houve uma demissão de todos eles, né? Então, talvez esse número ele pareça que é uma demissão, mas no fundo não foi. Tá? É só para deixar claro isso. Quanto a existe alguma ação pensando no CDL, sim, o CDL nada mais é do que uma associação de lojistas, né? Então a gente está tentando, está botando algumas estratégias para valorização do comércio local e crescimento das empresas, né? A gente sabe que não adianta o comércio estar aberto se as pessoas não podem trabalhar, se não tem renda para ser consumida no comércio da cidade. Então, assim, nossa luta dentro da cidade é na valorização do comércio para que as pessoas comprem aqui. A gente sabe que em São Francisco do Sul, muita parte da grande renda que existe na cidade, ela vem da mão de obra portuária, né? Então, assim, muitos, assim, dessa parte, graças a Deus, conseguiram manter seus postos de trabalho e conseguiram manter suas rendas. Então, assim, a gente está valorizando, questão também de campanhas para o Dia dos Namorados, campanhas nesse sentido. O governo estadual, através da FCDL, através do âmbito estadual, né, vem tentando de várias maneiras, junto ao Estado, tentando conseguir alguma flexibilização em alguns pontos, e a gente vê que tem conseguido, tá para sair alguma coisa relacionada aos transportes coletivos, né? Isso aí acaba gerando um pouco mais de movimentação de pessoas, né? Mas tudo isso com muita cautela, porque a gente sabe que não adianta a gente começar a abrir a atividade comercial de um lado e ter problema de outro lado com a parte da saúde, né? Então, assim, a gente tem lutado bastante para isso, né?
Uma outra coisa que tem muito importante para os comércios, né, é que já saiu essa semana, isso veio a parte federal, que é o Pronamp, né, que é um financiamento a nível federal, que está sendo assinado essa semana, acho que já até foi assinado, acho que já está disponível até esse final de semana, aí já, o início da semana que vem para os bancos, né? Isso vai ser muito importante para as micro e pequenas empresas, que é um financiamento que é a Selic mais 1,25% no máximo. Então, assim, é uma taxa de 4,25%, hoje estaria em 4,25% ao ano, né? Uma taxa muito atrativa para as empresas, né, com uma condição de 8 meses de carência, mas podendo pagar até 36 vezes. Tem alguns critérios de acordo com o faturamento. Então, isso vai ser também um impulso e uma injeção financeira nas empresas para que possa se salvar e manter os empregos, né? Porque é importante que o próprio comércio, as empresas mantenham os empregos para que a economia continue girando e, consequentemente, é uma cadeia, né? A gente tem que tentar manter os empregos de todas as maneiras que as pessoas possam trabalhar, mesmo que de forma reduzida, mas que mantenham os seus empregos. Então, essa foi a opinião do Maurício Rodrigues, presidente da CDL. Queria saber, João, o índice de desemprego e renda dos trabalhadores há de sofrer alterações durante a pandemia e pós-pandemia. Não caberia ao governo do estado fazer uma força-tarefa para agilizar as liberações de projetos empresariais, enfim, que gerem emprego em Santa Catarina? Então, esse grupo, ele já existe, né? Então, ele começou justamente no início da pandemia. A princípio, ele começou mais pensando no trabalhador ali que talvez tivesse sua renda diminuída, e ali esse grupo seria um grupo multissecretarial, vamos dizer assim, né? De várias secretarias. Então, a princípio, o trabalhador, que perdeu a renda, de início foi feito por médio da Casan e da Celesc ali, as pessoas de baixa renda, a isenção das tarifas, né? Então isso aí afetou direto ao cidadão, uma política direta ao cidadão. A gente pode listar também em questões ali do microempreendedor individual. Já tinha o microcrédito do juro zero, né? O valor dele hoje é até 5 mil. Também com o BRDE foi aumentado para capital de giro, para pequenos negócios. Isso vai um valor de 5 mil até 20 mil. Então, antigamente, se você só tinha, basicamente, para o empreendedor individual ali o juro zero, né? Então, a gente tem esse foi uma política que está sendo feita para o microempreendedor individual. Também para as empresas foram feitas tem linhas de crédito via Badesc, BRDE. A via Badesc é o crédito emergencial, tá? Para micro e pequenas empresas, destinação de até 50 milhões, subsidiados direto para o governo do estado. O Badesc é a questão das parcelas, postergação de parcelas, para até próximos 6 meses. Também pelo BRDE teve capital de giro para pequenos negócios, tem esses programas. Esse eu estou listando aqui, mas tem alguns outros também. Repactuação de pagamentos, investimento pós-crise do BRDE, onde o público-alvo é uma empresa de qualquer porte. Aí ele vai afetar principalmente as modalidades de infraestrutura, né, indústria, comércio, agronegócio e para inovação tecnológica. Então, esse já tem esse grupo, né, sempre trabalhando, principalmente o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, junto com o Ministério, com a Secretaria da Fazenda, e também tem para o produtor rural, né, porque ali hoje a gente tem, além da IPAGRE, que vai lá e faz os cursos para poder, com que hoje não exista o êxodo rural, também tem projeto para agricultores, familiares de nota do produtor rural, empreendimentos rurais com CNPJ. Esses projetos aqui, o telespectador aí pode ver no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, a SDE. Tem ali, além disso, tem os boletins também, que caso alguém não viu essa pesquisa que a gente está falando do IBGE ou outra pesquisa, na secretaria temos um grupo ali, e eles fazem pesquisa e análise de mercado. Até quero agradecer aqui ao Leandro Santos, que é o sociólogo nosso, e também ao Pietro, que é o economista, que são responsáveis por esses boletins. Então, a gente tem o boletim trimestral de indicadores de trabalho e o informativo mensal de emprego, que é uma síntese nacional, mas ele é mais focado no estado de Santa Catarina. É importante e está disponível para qualquer pessoa que queira dar uma olhada como é que está o mercado de trabalho, e também os projetos voltados
no caso do desenvolvimento econômico, social e sustentável. Legal, João. José Álvaro, a pandemia veio para agravar a situação dos trabalhadores devido às mudanças na legislação trabalhista, ou é possível pôr na conta do coronavírus o que virá nos próximos dias? Nilson, é o seguinte, na minha leitura, na verdade a pandemia acelerou tudo, né? Acelerou todos os processos. A primeira coisa que é importante a gente lembrar é o seguinte: essa crise mundial que pega o Brasil com muita força, que era um país que já vinha de um processo de crise, essa crise já estava se avizinhando há um bom tempo. Ela era como um tsunami no horizonte que estava se armando, a gente sabia, mas aí a pandemia que ninguém previu, né, ou pelo menos os mortais comuns não previram, a pandemia acelerou, na verdade, a crise. Porque na medida que o seu epicentro, né, ocorreu inicialmente nos chamados motores da economia mundial, né, começou com a China, depois foi para a Europa, a Itália, e agora o epicentro é os Estados Unidos, e tudo indica que o Brasil, que não é motor da economia mundial, será o epicentro da crise nos próximos dias ou meses. Em função disso, ela acelerou, né, o isolamento social levou a essa verdadeira bancarrota econômica no mundo, que, como eu falei antes, já coloca essa crise como a mais grave da história do sistema capitalista. Nem a de 29 é tão grave, porque a de 29 provocou o que está acontecendo agora, no campo do desemprego, da queda do PIB, etc., só que com mais tempo. Essa está em 3 semanas, essa crise provocou que a crise de 29 provocou em 2 ou 3 anos, né? Então, na verdade, a pandemia ela evidenciou essa situação toda. No nosso caso, no caso do Brasil, os trabalhadores já vinham apanhando desde o golpe de 2016. É bom a gente lembrar aqui que o golpe ministrado em 2016, dos eixos do golpe era a retirada de direitos. Então, eu como assessor do Diese, como economista do Diese, a gente não dá conta de acompanhar a perda de direitos dos trabalhadores a partir de 2016. É um negócio inacreditável. E o governo Bolsonaro aprofundou isso. O Bolsonaro não só apoiou o golpe, como ele é uma continuidade, digamos assim, imperfeita do golpe, já que ele não era o candidato em 2018, né? Seria outros candidatos, mas acabou sendo ele por razões de caráter eleitoral. Então, na verdade, a crise e a retirada de direitos dos trabalhadores já vem ocorrendo há um bom tempo. A pandemia apenas acelerou. Como são muitas coisas, eu destaco 3 aspectos que eu acho importante a gente recordar e que atingiam profundamente os trabalhadores brasileiros, mas o conjunto da população, talvez aí é difícil, talvez 2% da população não tenha se prejudicado com essas medidas. A primeira delas é a emenda constitucional 95, que o movimento sindical chama de emenda da morte, que congelou gastos por 20 anos, que é um negócio absurdo. Só um país em estado de golpe para fazer um negócio desse. Nenhum país do mundo botou na Constituição uma maluquice dessa. A segunda questão que eu destaco aqui é a contra-reforma trabalhista de 2017, né, justamente para asfixiar os sindicatos, tirar suas formas de sustentação. E o terceiro elemento que teve grande impacto sobre o Brasil e que agora, esses 3 aspectos que eu estou citando, agora, na hora da pandemia, atrapalham muito, que é o processo de destruição da Previdência Social, né, votada no ano passado, e que é caracterizada pela maior dificuldade no acesso à aposentadoria e por redução dos valores da aposentadoria. E um detalhe importante, foi aprovado com base em mentiras, né? Sendo que a principal mentira é que tinha déficit, a Previdência tinha déficit. Então, na verdade, Nilson, o que a pandemia fez foi antecipar, foi catalisar um processo que já vem de anos no Brasil. Voltando para a questão local, secretário César,
Quais são as ações concretas que os francisquenses poderão aguardar do Executivo Municipal em relação ao emprego pós-coronavírus? Lembrando que no bloco anterior tu já pontuou algumas ações, né, que devem acontecer nos próximos dias aí em relação de projetos que o Executivo deve mandar para o Legislativo. Acho que estamos com um problema de comunicação. Não estou te ouvindo. Sem som. Ok, agora. Agora sim. Tá ok, né? Bom, complementando até uma questão que o nosso colega Maurício, né, comentou há pouco, a gente não teve um impacto até um pouco mais forte, né, por questões da área logística portuária, né, que ela continua, né, assim, num andamento não normalizado, assim, mas tende a mais ao normalizado. Tivemos estamos vivenciando assim um resultado muito legal do agronegócio, né, particularmente aí os grãos. Então, por isso não afetou tanto essa área especificamente, a não ser, é claro, afetando em seus processos, né? Então essa influência foi nos processos e é claro que também impactando a área logística portuária por consequência, né? Uma preocupação que nós temos, né, muito forte no Executivo, é claro, né, todo esse encaminhamento a ações, porque ações do governo federal, elas vão estimular a economia, né, tende a estimular a economia, a renda daqui para frente, né, para recuperar isso. A gente costuma dizer assim que ninguém, né, em meio a isso tudo que vivemos, ninguém rasgou dinheiro, ninguém queimou dinheiro, ele está circulando de uma forma um pouco, bastante, né, diferenciada. Então vai ter um estímulo muito forte da economia. Então nós estamos assim, né, atentos a isso, conversando com um diálogo, né, muito próximo com a Associação Comercial e Industrial, com a CDL, né, para que juntos a gente possa ter uma base, né, uma plataforma muito segura aí para atender todas as demandas que vêm desses investimentos. Mas uma atenção especial é o pequeno empreendedor e ao trabalhador informal, que né, que acaba sendo menos assistido aí por políticas públicas nesse momento. Então, temos o caso até de pessoas assim ligadas assim, né, à jardinagem, a pequena construção civil, né, a serviços, né, de atendimento doméstico e tal, que tiveram um impacto muito forte, que hoje estão sendo assistidos, por exemplo, né, pelas cestas básicas que o município distribui, né. No mês que vem, a gente está trazendo, agora mês que vem, né, a partir de semana que vem, né, a gente já tem um apoio mais dedicado, né, de um consultor financeiro, né, do Sebrae, que ele vem nos apoiar também. Hoje, né, inclusive a nossa agente de desenvolvimento, a Eliane, que coordena a Sala do Empreendedor, ela esteve nas instituições financeiras do município, né, dialogando, trazendo as informações para que nós possamos, né, estar com informações bem precisas na nossa Sala do Empreendedor e atender as pessoas. Por isso a gente pede assim que, né, aos trabalhadores informais, nós estamos, né, assim, apadrinhando também os trabalhadores informais na Sala do Empreendedor, e não é só para o micro, pequeno empreendedor, ela tem ajudado o grande empreendedor, né, às vezes nos liga, o empresário, dá uma força aí, como é que está um trâmite, etc. A gente tem, né, apoiado, mas estamos também apoiando os trabalhadores informais porque eles precisam desse apoio agora, né? Então, né, a gente pede para que eles acessem, né, o nosso Facebook, Sala do Empreendedor de São Francisco do Sul, né, que é vinculado à Prefeitura de São Francisco do Sul, né, o telefone, que é tanto o telefone como também um canal do WhatsApp, nós temos o grupo ali onde que a gente também coloca todas as informações, que, né, o telefone é o 3471-2289, então repetindo, 3471-2289, né, muitas informações ali estão sendo distribuídas, como também a gente, né, manda para esses números nos quais eles nos colocam para cadastro. Na semana passada, a gente teve uma semana especial, né, com lives diárias, né, para o enfrentamento desse período. Então, são uma série de ações que nós temos, né?
Então, nós vamos continuar, assim, né, à medida que o governo ele vai também estimulando daqui para frente, né, a retomada, a economia, o emprego. Então, o nosso papel, né, justamente é manter aí a dedicação da equipe, tanto quanto for necessário para, né, ter esse acesso, né, rápido à condição de renda novamente. Então, essas são, né, parte das ações, né, todos esses programas que até foi colocado, né, anteriormente, né, acesso a fontes de financiamento e tal. A nossa equipe lá está preparada a ajudar, a mediar, a dar toda a informação necessária. E Maurício, deixa eu te fazer uma pergunta. Dá para se dizer que os trabalhadores do comércio irão perder renda e parte deles postos de trabalho no mundo pós-pandemia? Sim, com certeza. Eu acho que isso aí é um processo que se torna, infelizmente, inevitável, né? Como já foi falado, nós estamos passando a pior crise econômica da história do nosso país e do mundo, vamos dizer assim, né? Também. E eu acho que isso se torna inevitável. A gente tem tentado de todas as maneiras, como eu tenho falado, especificamente de São Francisco do Sul, que isso não ocorra com o menor impacto possível. Mas a gente sabe, e eu tenho essa impressão de que essa pós-pandemia, como se fala, ela vai demorar para chegar, porque acho que a pandemia está aí ainda, né? Ela ainda vai durar Nós temos que ter a ideia de que nós estamos agora indo para o inverno, onde os problemas aumentam cada vez mais. Então, assim, eu tenho a impressão que essa pandemia ainda vai durar durante um bom tempo ainda. E o fôlego das empresas está se acabando, né? As pessoas estão conseguindo manter um quadro reduzido, estão conseguindo se manter com um giro menor, mas isso a uma hora vai estourar essa bolha. E com certeza, se a gente não tiver uma retomada logo, nós temos que trabalhar para isso, torcer para que essa pandemia acabe o quanto antes, para que a gente possa retomar a economia o quanto antes. Porque se isso perdurar em mais alguns meses, com certeza a perca de postos de trabalho e renda vai ser inevitável. Até para que a gente tente evitar e gere mais renda, e gere mais empresas, que os informais possam se formalizar e começar a gerar renda. Hoje a CDL, juntamente com a Associação Comercial, protocolamos na Câmara de Vereadores um pedido de que seja analisado essa proposta que foi enviada, que o professor César, aí, o secretário, comentou anteriormente, de desburocratização para a formalização das novas empresas. Então, a gente pediu hoje lá na Câmara que seja analisado, seja dada uma prioridade nesse processo, pois acreditamos que seja um processo onde vai aumentar, talvez, o número de empresas, né, e vai, consequentemente, gerar mais empregos. Então, assim, isso aí acaba se tornando, e estamos trabalhando para isso. Queria deixar também aqui, dizer que a CDL de São Francisco do Sul, ela está precisando se fortalecer junto com as empresas, né? Eu acho que para fortalecer o comércio, eu acho que os comerciantes precisam ser um pouco mais unidos, né? E a CDL está aqui para fazer essa união, né? Estamos aí com as portas abertas para tentar ajudar a quem for preciso, né? Mas também precisamos de você, comerciante, se junte a nós para que com as suas ideias, com as suas ideologias, possamos nos fortalecer na cidade e também cada vez mais fazer um comércio mais forte para gerar cada vez mais rendas e gerar mais emprego nesse problema, nesse problema que estamos passando tão grande, né, que isso vai ser, no futuro, a gente poder ter um comércio mais forte e empresas mais sólidas na cidade. Setor mais fortalecido, né, Maurício? João, há equipes do governo do estado pensando na questão do emprego, quando falo emprego, falo a questão do desemprego e renda pós-pandemia? Então, como eu tinha falado anteriormente, ali a gente tem uma equipe multidisciplinar, mas que abrange mais a questão do emprego já na linha de industrial, né, falando já em crédito para empresas e tal. Mas a partir de 2018, falando do sistema Cine, assim, principalmente,
ele saiu da assistência social, ele era da Secretaria da Assistência Social, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Então, só ali já deu uma mudança, um pouco da forma de como se lidava com o Cine, né? Antes ele era mais visto como assistencialista. O objetivo hoje é que ele seja realmente um vetor de emprego e renda. Então, por isso que ele está na secretaria correta, porque é uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. O emprego e renda não pode ser visto mais como uma questão assistencial, né? É claro que o peso do sistema hoje do Cine, ele ainda, a secretaria, a gente está 1 ano e meio na secretaria, ela ainda está se ajustando, né? Em Florianópolis, por exemplo, está sendo construído o Cine modelo, que vai ser um modelo para todos os cines do estado, ele vai ser no terminal Rita Maria, então ali a gente vai tentar colocar mais serviços, vai tentar ficar mais próximo hoje, por exemplo, da CDL, da Associação Industrial, que hoje o Cine, excetuando alguns casos, principalmente o pessoal do Oeste, que o pessoal do Oeste tem mais essa aproximação com o industrial e comercial. Em outros lugares, os cines, eles são isolados. Então, assim, um exemplo aqui é em Biguaçu. Em 2018, eu vim para o Cine de Biguaçu, o posto funcionava numa sala dentro da CDL, mas não tinha conversa com a CDL, sabe? Então, a gente fazia ali o serviço, a CDL só fornecia o espaço. E isso aí existe uma grande oportunidade ali dentro, de você juntar todo mundo ali, CDL, Associação Industrial, quem sabe o Sistema S, tudo isso aí em prol do emprego, né? Eu acho que isso, assim, está sendo pensado. A gente tem um grupo de todos os coordenadores do Cine, onde é passado o que está acontecendo em cada região, é passado para a nossa diretoria, e aí é feito um planejamento. Só que agora a gente estava com os planejamentos de melhoria. Começar o Cine modelo agora era para ser em maio, e aí com essa questão da pandemia, tem até alguns postos que estão fechados, né, inclusive. Então, por enquanto, está em stand-by. Acredito que colocando isso aí, o Cine se abrindo um pouco mais, tendo um pouquinho mais de contato com essas associações, até porque, assim, a gente tenta um contato com a empresa, mas a empresa nem tem conhecimento do Cine. Então, tu imagina, a gente estava dentro de uma secretaria, da CDL, e algumas empresas ali que eram associadas dela não sabiam que tinha o Cine na cidade. Do Cine. Então, precisa ser feito muita coisa, e está sendo feito, mas o peso do sistema, assim, é um pouquinho engessado, até pela questão que a gente vinha muito da assistência social, né? Hoje a gente está mudando, quer dizer, uma mudança, um rumo muito grande de assistencialismo para emprego e renda mesmo, de fato. Então, legal. Mas a gente tem a ideia de que seja trabalhando junto com as outras associações. Só o Cine sozinho não vai conseguir. Tranquilo. José Álvaro, na tua opinião, o que o poder público poderia fazer para combater o desemprego, a precarização do mercado de trabalho e o empobrecimento da população? Ô Nilson, essa tua questão é bastante interessante, porque uma das características que a gente observa no mundo todo é que quem está resolvendo, né, ou quem está enfrentando o problema das crises, tanto a crise econômica quanto a crise sanitária, é o Estado. Isso é muito interessante, né? Naqueles países onde o Estado não foi destruído, né, os sistemas públicos, por exemplo, de saúde, não foram destruídos, é que estão se saindo melhor no processo de enfrentamento das crises e também da pandemia. A gente pode citar a China, por exemplo, que, né, deu um banho de como é que se trata um vírus ali, que foi o primeiro epicentro, né, mas tem outros países, Coreia do Sul, a Alemanha, né, tem outros casos, Vietnã é um estudo de caso, porque há 15 dias atrás, 10 dias atrás, não tinha tido nenhuma morte ainda, né, e aí com um sistema, inclusive, barato de enfrentamento da doença. Mas o que a gente observa é o seguinte: onde o Estado tem uma certa estruturação, né, conseguiu se enfrentar a crise. O exemplo, inclusive, negativo mais gritante são os Estados Unidos, né, apesar de ser o país mais rico do planeta, né, a renda per capita lá em cima e tudo mais, eles estão apanhando de relho, né, da pandemia. Justamente por quê?
Uma das razões é que eles detonaram o sistema de saúde deles, público, não só o de saúde, os demais serviços públicos foram detonados. Então, chegando uma hora dessa, a visão neoliberal deles não dá conta de resolver um problema dessa magnitude. E aí, né, tu perguntou possibilidades, ações que o Estado poderia fazer. Na verdade, são muitas, porque, como eu falei, é um processo que tem que ser conduzido pelo Estado. O primeiro deles, evidentemente, teria que ser proteger a população efetivamente da doença, né? Obviamente, e nesse caso seria fazer o contrário do que o Brasil faz, porque esse governo brasileiro, não é à toa que nós estamos caminhando para o epicentro da crise, né? Porque o que explica que um país como o Brasil tenha 27 mil mortes, né? E a Argentina, aqui do lado, menos de 500 mortes. Se tu multiplicar essas 500 por 5, que é a diferença de população, nós vamos chegar a totais completamente diferentes. O que explica justamente o governo, o desastre do governo, né? Mas aí teria outras coisas que o Estado podia fazer. Por exemplo, era fundamental garantir agora emprego até dezembro, pelo menos como alguns países fizeram. Era fundamental garantir os salários, que as pessoas tivessem a manutenção das suas rendas, né? Vocês percebem o seguinte, tudo isso depende do Estado, né? Não tem algo que tu possa fazer, a experiência internacional mostra isso, sem o Estado. O Estado tem que estar à frente desse processo. Tem uma série de outras políticas que podiam ser encaminhadas, né? O grande problema é que todas essas políticas, elas não é uma questão delas serem boas ou ruins. Eu não tenho dúvida que para a maioria da população essas políticas seriam excelentes. O problema é que tu fazer qualquer uma dessas coisas, por exemplo, a gente poderia sustar os pagamentos da dívida pública, parar de pagar nesse momento. O Brasil gasta 4 ou 5% do PIB com 0,2% de banqueiro, dívida pública. Para de pagar, susta o processo e depois da pandemia a gente discute. Mas por que não se faz isso? Porque tudo isso depende de uma outra correlação de forças, não é uma questão de proposta técnica. Na verdade, quem tem a caneta, quem tem o poder, quem está no governo, é justamente os representantes dos super ricos, de gente que tem poder, representante dos banqueiros, representante do imperialismo, né, o representante dos militares de alta patente e tal. Então, proposta, Nilson, há muito o que fazer. O problema é que a gente não tem força, nós trabalhadores, nós, 97%, 95% da população, não temos força para impor as nossas políticas. E esse, então, deve ser um desafio, né, José Álvaro? Bom, nosso tempo acabou. A gente quer agradecer ao secretário César Adriano da Cruz, o Maurício Rodrigues, presidente da CDL, João Ademar Franco, do Cine Santa Catarina, José Álvaro Cardoso, do Diese, pela presença nessa primeira live que a Folha Babitonga faz. E a gente tem certeza que a presença de cada um desses representantes nos ajudou a refletir um pouco sobre a situação do emprego pós-pandemia. Mesmo que a gente não tenha uma resposta objetiva e certeira, uma das coisas que a gente tem de certo é que temos um grande desafio para frente. E esta primeira live foi ao ar hoje com o apoio do Frete Wagner, Lima Distribuidora de Gás e Água, Ótica Moraes, Farmácia Super Popular, Porto Brasil Sul, a Becker Loteamentos, Plena Serviços Contábeis e Porto de Itapuá. A gente agradece a todos que assistiram essa live e especialmente a gente agradece a parceria com o Radar São Francisco, Ideal Web TV, São Francisco Premier e a TV São Chico. Hoje a gente conseguiu algo ímpar para São Francisco do Sul. Nós reunimos páginas de produção de conteúdos diferentes em uma transmissão coletiva. O Folha Babitonga é muito grato por essa parceria e também por vocês terem acompanhado a gente nessa live para discutir a questão do emprego pós-pandemia. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, obrigado, Nilson. Boa noite, obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado.